Que página, tia? Página. Espera que nós vamos mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho, pessoal, que eu tive que interromper aqui a gravação. Tá? Deu um... É porque eu parei de apresentar a tela e ficou complicado aqui. Mas tá gravando, tia, agora. É... Então, vamos lá, pessoal? Iniciando, então, a nossa aula de geografia. Boa tarde para vocês. Hoje, Boa tarde. quem sabe que dia é hoje? Dia Quarta-feira, 24. dia 20. Isso aí, 24 de junho. Hoje é dia Hoje 24 de junho. nós vamos iniciar a nossa aula de geografia. Boa tarde para todos que estão entrando agora. Aprendizado animado. E é o livro 2 hoje, né? Sim. E nós vamos agora, pessoal, para o nosso momento inicial. Nós não podemos iniciar esse primeiro horário sem fazer uma reflexão, sem iniciar com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja. É preciso ter fé. Nós estávamos conversando sobre muitas coisas antes de iniciarmos a gravação e vocês comentando, né, que gostaria de voltar para a escola, que gostaria que isso tudo acabasse. Nós precisamos ter fé, que dias melhores vão vir. Olha o que diz lá em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que reconheçam aqueles que o buscam. Então, pessoal, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que continuar crermos que tudo isso vai passar. Nós temos que crer nisso e apegar a isso, que Deus é todo-poderoso e que daqui uns dias, a gente não sabe a quantidade de dias, mas nós estaremos juntos novamente. Não é verdade? Juntos para termos aquele contato, porque juntos nós estamos, né? Diariamente. Vocês aí, eu aqui, a gente mantendo uma conexão. Verdade. Alguém gostaria de fazer oração, pessoal? Eu, tia. Alguém falou eu primeiro. A Nicole. Foi a Nicole? Foi. Eu pedi também. E agora vocês duas decidem aí. Pode ir, mano. Não tem problema. Tá bom. Manu, então pode fazer oração pra gente, fazendo um favor. Tá. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos esse dia, Senhor. Eu queria que o Senhor guardasse cada um que está aqui presente, Pai. A família de cada um, a família da professora, a família de todos os colegas que estão aqui, Pai. Eu queria que o Senhor abençoasse cada um, que cada um preste atenção na aula e aprenda mais e mais. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É preciso ter fé, tá, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Nós vamos agora para a nossa aula de geografia. Nós vamos ver o que o livro 2 traz para a gente de conteúdo. Então, a nossa aula de hoje está baseada no livro 2, páginas 124 a 130. Então, começa aí a abrir o seu livro, página 124, certo? Que eu vou agora projetar para vocês o livro. Só um minutinho, porque a gente tem que ficar, né? Abre página, fecha página. Então, nós vamos lá, olha. Primeiro, nós vamos analisar, pessoal, essa imagem de abertura aqui, olha, essas duas imagens de abertura. Está lá na página 122, 123. O que nós estamos observando nessas imagens? Uma cidade grande fazendo construções. Uma cidade que antes sem nenhum prédio, e aí ela foi se reformando e virou essa cidade aqui. Teve uma transformação, não é verdade?
Olha aqui. Aí eu vou perguntar para vocês. Quais são os elementos que caracterizam o espaço urbano? Os prédios, as casas, os carros. Prédios, carros, semáforos, motos, Isso, alguém mais gostaria? superlotação de pessoas. Isso aí, as construções. Ah, e outra coisa importante também que a gente observa, né? A redução da área verde. No centro, no espaço urbano, a gente não vê muita área verde. Na verdade, vão reduzindo essa área verde para se É que você fazer não consegue uma árvore aí. novas construções. E a nossa cidade? É parecido com essa imagem aí, com o da imagem? Não. Nem Tá, mas quando a gente fala assim é parecido, eu não estou falando nessas construções aí, né? Esses tipos de prédios, mas eu estou falando de movimentação de carros, de pessoas, esse fluxo grande de carros e pessoas. Sim, Sim? na minha É mais do que as cidades aqui. sim, só que por mim aqui ainda tem mais movimentação. Na minha rua, sim. Então vamos lá. É possível afirmar que o espaço se mantém inalterado. O que é inalterado? Que não altera, que não muda. O espaço, ele se mantém inalterado ao longo do tempo? Sim ou não? Não. É impossível, não é verdade? Por que sempre, é impossível? sempre as pessoas vão construindo mais prédios, mais casas, criando novos Sempre vai carros, mudando, né? o trânsito vai ficando maior. Isso aí. Quinto ano, eu gostaria da participação, entendeu? De toda a turma. Às vezes eu não vou falar o seu nome, porque às vezes você vai ficar sem graça, mas se você quiser participar, você pode escrever no chat ou então ativar o seu microfone para falar. A Annalise está dizendo que é impossível, porque o espaço vai se modernizando, realmente, vai se atualizando. Agora nós vamos para a página 124, territórios, redes e urbanização. Vamos observar aí essas duas imagens. Essas duas imagens são do mesmo lugar ou não? São lugares Parece diferentes? que sim, e passando por Diferente, transformações. parece. Porque da cidade de Fortaleza, Ceará. Uma é de Fortaleza e outra é de Minas Monte Gerais, Belo. né? Monte Belo, Minas Minas Gerais, Gerais. outra de... A gente observa nessa imagem aqui, pessoal, o meio rural, que esse Monte Belo, certo? É um meio rural. Sim, cheios de prédios grandes. Ceará é um meio urbano, não é verdade? A gente Sim. logo observa essa diferença gritante que tem na imagem. Vamos para o nosso ponto de partida. Fala para mim duas características comuns ao meio rural que diferencia do meio urbano. Muitos Só duas animais, características. poucos A prédios. movimentação. As construções. O urbano tem mais prédios. Um aluno de cada vez. Natureza. Certo? Não podem falar. No meio todos urbano os tem mais. alunos, Mais não. carros, movimentação. No meio urbano tem mais Bianca casas e Sardinha. prédios. Você já pode falar? Bianca Sardinha, só um minutinho. Vamos organizar aqui agora. Bianca Sardinha e depois Beatriz. Vamos lá, Bianca, o que é que você estava falando? Sobre as características que diferenciam tanto o meio rural do meio urbano? No meio rural tem mais verde e menos movimentação. Aqui na cidade tem mais prédios, mais carros e muito mais movimentação. E não tem quase nada de verde. Bia, pode falar, Bia. No meio rural tem mais árvores, mais plantações do que a cidade em si. É verdade. Essa área verde no meio rural, ela é predominante, não é verdade?
E acontece também que são menos construções. Olha a diferença. Então, duas características que primeiro a gente observa, que no meio rural, a área verde, ela predomina e as construções de casas são poucas, olha. E geralmente é uma casa afastada da outra. Não certo? são vários. Posso falar? Sim, Nicole. No meio rural tem mais animais. Já no meio urbano você não vê animais pelas ruas. É verdade. Olha o segundo ponto aí, ó. Em sua opinião, a cidade representada na imagem 2 já foi um meio rural no passado? Essa Eu acho cidade que aqui, sim, vamos porque lá. passa por transformações. Ah, gostei do raciocínio. Eu acredito Destruíram que sim. grande Algumas parte da devem. floresta e Não, construíram mas casas e prédios essa aí e eu também acredito. apartamentos. Onde pra ver? Só um minutinho. Quinto ano, só um minutinho. Quando um colega está falando, vocês não estão ouvindo o que ele está falando, não? Porque tinham 3 colegas falando ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. Quem eu vi primeiro falando foi Bianca Sardinha, aí o Luiz entrou falando e depois a Alice. Então, vamos lá. Bianca Sardinha, depois o Luiz, depois a Alice. Vamos lá, Bianca. A Laira Rodrigues, a Laira Paiva disse que sim. Só que ela passou por transformações ao longo dos anos e virou, né, essa cidade que é hoje. Certinho, Laira? Posso falar? Bia, eu acredito que sim. Algumas, às vezes não tinha, mas essa sim. Isso. A Alice estava falando, só um minutinho, deixa a Alice falar, depois você fala, tá, Manu? Tá bom, tia. Tia, sim, antes as cidades todas praticamente, né, eram um meio rural. Só que aí depois o lobo chegou nelas e começou a construir prédios, casas, até se virarem cidades que é hoje. Ah, ok. Manu, pode falar. Tia, eu falo que sim, por quê? Porque nenhuma cidade ela começa com casas grandes, prédios chiques. Nenhuma cidade começa assim. Cidade vai de pouquinho a pouquinho, igual esse Monte Belo aí. Ela ainda tá no Isso aí. início, daqui a pouco ela já tá chique igual Fortaleza. Oi, pode falar. Pergunta. Quando as pessoas, tipo, elas cortam as árvores para fazer essa cidade, elas cortam as árvores para jogar fora ou elas aproveitam as árvores para fazer papel? Ô, Bianca, essas árvores, muitas das vezes, são cortadas, são vendidas para a construção de móveis, não é? Que eles fabricam móveis com essas árvores. Ah, Depende tá. qual tipo de árvore, porque tem uma árvore específica para fazer papel. Isso aí, eles vão reutilizar. Lembrando que quando eles fazem isso, desmatam demais, nós sabemos que não é correto. Não é verdade? Porque nós que moramos nas grandes cidades, nessas cidades que são evoluídas, tem esses grandes fluxos de pessoas, carros, nós sabemos que quanto menos verde, menos áreas verdes, mais poluição vai existir na nossa cidade. Então, nós vamos. Aí, deixa eu te perguntar. Você diria que o meio rural e o meio urbano, que foram representados na imagem, existem de modo independente, eles são independentes, ou são isolados, ou estão interligados? Interligados? Interligados. Por quê? Não, vai, é a sua opinião. Porque, tipo assim, a cidade, ela tá precisando do leite da vaca. Eles vão lá e pegam o leite da vaca da roça. Aí o campo precisa de uma coisa lá da cidade. Eles vão lá na cidade e pegam. Isso aí foi o Emanuel ou Samuel? Emanuel. Parabéns, Emanuel. Gostei da sua colocação. Eles estão interligados, porque um não vive sem o outro.
Da mesma forma que nós precisamos do leite que vem de lá, dos alimentos que são plantados, eles também precisam o quê? Posso falar? Que são De materiais de industrializadas. construção para fazer a lavoura. Quem pediu pode falar, pessoal? Eu, Júlia. Júlia. Sim. Também, a cidade, elas fazem várias máquinas de colheita, aí o pessoal do urbano vai lá, compra, e aí faz o plantio e tal, e aí o meio urbano vai lá e pega. Isso aí. Então, eles estão interligados. É um precisando Um do outro. precisa do outro. Agora, nós vamos para a página 125. Cidade, uma construção tipicamente humana. É difícil imaginar, né, pessoal? Na época lá da história da humanidade, quando não existiam cidades. Como que será que seria? Como será que seria? Seria difícil, não é verdade? Eles viviam como o quê? Como nômades na época, né? Eles viviam mudando. Tinha sua câmera travou. A gente já trabalhou bastante sobre isso, que eles saíam de lugares diferentes assim que o alimento acabasse. Depois que eles começaram a plantar e a cuidar dos gados, né? Fazer a criação de gados, foi que começaram as primeiras vilas, certo? Mas é muito difícil a gente pensar hoje Tinha sua câmera travou. Não, Manu. Tá não, talvez é Oi? você. Talvez não Tô tenha. bem, hein? Tia, você tá normal. Então, Tia, você vamos tá lá. normal. Internet Isso aí. Então, vamos lá. Os primeiros assentamentos urbanos começaram a se formar por volta de 12 mil anos atrás. Naquele tempo, a localização das comunidades estava ligada essencialmente às condições naturais. Eles dependiam, nós vimos isso, totalmente da natureza. Não foi isso que nós aprendemos? Sim. Eles faziam o quê? Trocas de mercadorias. E com essas trocas de mercadorias que eles, quando eles começaram a plantar, que eles iam para outros lugares realizar essas trocas, foram surgindo as primeiras vilas. Vamos lá para o terceiro parágrafo aí, olha. Para compreendermos o que se passa nas cidades atuais, é importante entendermos como as sociedades se organizavam no passado. Vocês sabem como que elas se organizavam no passado? Quem tem a ideia? Não faço a mínima ideia. Posso falar, tia? Também não. Sim, Luiz. Eu acho que antigamente eles viviam da colheita e procuravam água, porque precisavam dos rios para um rio doce para beber água, e precisavam do fogo para tirar os vermes da água. Isso. Então, eles organizavam, né? Completando o que o Luiz acabou de falar, eles também organizavam as cidades, demarcando os territórios com limites e fronteiras. Ou seja, a gente sabe aonde inicia Valadares e aonde termina Valadares, porque sempre tem uma placa, não é que é falado, né? Bem-vindo a Valadares, falta tantos quilômetros para Governador Valadares. Então, as cidades, elas começaram a fazer o quê? Demarcar os seus territórios com limites e fronteiras. Então, em geografia, é necessário a gente compreender o significado de território para compreender a formação das cidades. Quem sabe o que é território? Quem pode falar? É tipo um espaço geográfico. É onde que eles moram, tipo assim. Isso aí. Lê aí para mim, Nicole, já que você está com o seu microfone aberto, esse último parágrafo aí, fazendo um favor. Um território contém recursos naturais e uma área onde a sociedade exerce poder político. Portanto, era muito comum que as cidades fossem cercadas ou muradas. A demarcação dos territórios foi fundamental para o estabelecimento das cidades. Isso aí. Antigamente, pessoal, o território,
eles eram marcados, né? Eles eram cercados. Tinha cerca fazendo ou muradas. Ou tinha cercas ou muros que faziam a demarcação. Hoje não precisa disso. A nossa cidade tem cerca ou muro fazendo a marcação dela. Aqui nesse cercado é Valadares. No aquele outro cercado é Ipatinga. Não precisa mais desse tipo de marcação. Por isso que hoje tem um outro tipo de marcação do território, que são os limites, são as fronteiras. Aonde termina Valadares, começa uma outra cidade. Eu gostaria, pessoal, dos 2 alunos aí que estão no chat com conversa, parasse com a conversa, certo? Só se for relacionada ao nosso conteúdo. Nós vamos para a página 26. Vamos lá? Esse conteúdo de geografia, pessoal, ele é muito facinho. Ele é muito fácil, na verdade, de se entender. A gente já estudou ele uma vez no 2º ano, eu acho. Nômades. Se eu perguntar para o 5º ano o que é nômades, o que a Laira Paiva pode me dizer que é nômade? Laira Paiva? O que você pode falar para a gente que é nômade? Laira Paiva. Cadê a Laira Paiva? Tia, aqui ela tá, porque eu vi o nome dela ali. Laira José gostaria de falar para a gente? Laira? Vamos lá. Você falou? A Laira Paiva falou alguma coisa. Júlia, você sabe dizer para a gente o que é nômades? Nômades é um grupo de pessoas que vão para um lugar que não tem moradia fixa. E eles vão para um lugar que tem alimento, e como eles não sabem plantar nem nada, quando a comida acaba, eles vão para um outro território. Isso aí, eles migram com frequência, não é verdade? Nossa, então, a gente aprendeu esse ano em história, isso a gente aprendeu. Isso, em história. Vem cá, a José está falando lá que está parecendo, né, um pouco com história. Realmente está interligado. Então, no Brasil, as cidades as cidades se formaram mais recentemente, por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Vocês lembram que nós já falamos isso em história? A população indígena, eles habitavam no território, e esses indígenas eram nômades, vivendo. Por que eles eram nômades? Porque eles viviam basicamente da caça, da pesca, da colheita, ou seja, eles não viviam em cidades. Por isso que eles eram considerados indígenas, né? Eles são indígenas, mas eles são também nômades, porque eles viviam da caça, da colheita. Oi. Até hoje existe nômades? Até hoje. Oi, Júlia? Não, pode deixar. Olha, Nicole, hoje existem umas pessoas, sim, que adotam ainda esse sistema de nômade, sim. Eu vi Sério? Tem algumas pessoas, eu vi até uma vez na Record passando, mas não são brasileiros, não. Tipo os pescadores, né? Acho que eu já vi. Eu posso falar depois? Pode falar, Luiz. Eu já ouvi falar que no deserto muita gente ainda é nômade por causa da água, da dificuldade de achar água. Mas no deserto, se a gente for ver, não tem... Pessoas não moram no deserto, entendeu? Elas ficam no deserto, elas passam pelo deserto, mas elas não moram lá. E no deserto, assim, para ser nômades, não tem nem como viver, porque não tem plantação. Da onde que eles vão tirar o alimento? Não é verdade? E lá é seco, não tem água para regar, né? Se for plantar alguma coisa. É verdade, é muito calor durante o dia e à noite chove muito. Então, pessoal, em 1530, começou a aparecer os primeiros povos do Brasil. Os primeiros povos do Brasil. Alguns deles evoluíram, se tornaram grandes cidades. Olha aqui. Em 1530, algumas cidades, vocês lembram lá em história, que começamos com vilas, eles começaram a ser sedentários.
viver em vilas, depois eles foram o quê? Ampliando aquelas vilas, construindo casas, e aquelas vilas foram, né, se tornando grandes cidades. Por isso que no início te perguntou, você acha que toda cidade começou pelo meio rural? Sim, algumas cidades sim começou por transformação, né? É meio óbvio. transformação. Passa por transformação. Mas nós sabemos também que existem cidades do meio rural que elas são do meio rural desde quando elas se formaram, porque elas não tinham o objetivo de se tornar uma grande cidade. Por exemplo, meu avô mora em uma cidadezinha chamada Chalé, é perto de Lajinha. São poucos habitantes, entendeu? Eu era criança e eu ia para o chalé, passar Natal, geralmente na roça, né? Eles matam lá, é porco, é leitão, é muita fartura que Eu tem nunca na ouvi roça. falar, tia, desse Pois lugar aí. Porco dá É bicho um de lugar pet. Então, hoje, quando eu comparo o chalé da minha época de criança com o chalé de hoje, pouca coisa mudou. A raiz da cidade, ela não deixou de ser rural. Ela hoje, ela tem prefeito, ela tem uma administração, ela tem os secretários. Lógico que tem uma coisa ou outra professores. muda. Uma coisa ou outra muda, mas não deixa de ser um local rural. Vamos para a página 127 agora. Olha que lindo, gente. Essa ponte, né? Mas deve dar medo. Verdade. Brasília. As cidades, pessoal, elas são criações humanas. Resultado Verdade. do trabalho, do aprimoramento, das técnicas usadas para transformar o espaço natural. Quer dizer, o homem transforma a cidade. A cidade, ela fica bonita, não é verdade? Olha que ponte linda. Isso tudo foi construção feita pelo homem ao longo do tempo. Será que esse local era desse jeito? Não. Esse rio Não. aí, pessoal, sempre teve Era aí. apenas Porque É, o homem não tem o poder de fazer isso. vai Mas ele demorar teve a milhões e capacidade, milhões de anos, né, tia? não é verdade? Imagina. Mas Mas encher de novo não teria ele como. teve a Imagina cavar isso capacidade. tudo e colocar esse tanto de água. É verdade, ele teve a capacidade de criar essa ponte aí. A gente vê na segunda imagem aí também umas palafitas. Quem sabe o que é palafitas? Eu posso falar, tia? Sim, Casas em cima d'água. São casas em cima da. casas Nossa, em nem cima queria da- falar. É uma maneira bem São, tipo, resumida, não é Casas que verdade? tem uma cobertura que não deixa água aí. E aí elas são em cima do rio, né? Isso aí. São casas que elas são sustentadas, pessoal, por estacas. Olha, tem estacas que fazem a sustentação dessa casa. Mas a casa também não pode ser muito grande, né? Não pode ser muito grande, não é uma casa que pode ser muito luxuosa, Muito, né? muito Porque com aí, coisas muito na pesadas verdade, são dentro. para a gente ver como que o homem, né, o ser humano está modificando tanto o ambiente. Se a gente for olhar, nesses lugares aí na região alagada, era para ter casa? Não. Não era para ter Não, porque é casa. muito perigoso. Quando vem a enchente. Pois é. Aí o que acontece? Eles criaram esse palafita, que são casas que são sustentadas por estacas. Mas mesmo assim, tem algumas que são destruídas. Se vem, dependente. vamos supor que vai vir um tsunami. Acabou com essas casas, hein? Perdeu Mas tudo. vamos assim, nós estamos falando do Brasil, graças a Deus não veio o tsunami para cá. Então vamos lá, olha. Questão número 1. No local onde você mora, é possível observar as transformações que foram feitas no meio natural ao longo do tempo? Aqui na nossa cidade, a gente consegue observar essas transformações? Eu acho que sim, porque antes era uma rocinha, né? Eu acho. E como que a gente pode dar exemplos disso, pessoal?
Tia, minha mãe falou que quando ela era pequena, né? Quando ela era adolescente ainda, nem me tinha, nem namorava meu pai, nem nada. Ela falava que tem um bairro lá, bem longe, perto da escola, bem longe mesmo, que antes era só mato, sabe? Como se fosse aqueles terrenos de lote, de vender. Então, é como se fosse aquilo tudo naquele bairro. Aí minha mãe fala como é que tá diferente. Antes não tinha quase nenhuma casa. Praticamente devia ter umas 3, 4 casas. Hoje já é muito luxuosa. É É verdade. igual a Cidade Nova, não tinha nenhuma casa, agora já tem. Era só, né? Era só verde, só morro. Então, vocês vão registrando aí, dando exemplo. Tia, eu posso dar minha resposta? No sábado, tia. Pode falar, Manu. Tia, no sábado, a gente estava muito em casa. A gente não saía pra nada, nem pra ir no supermercado. Aí a gente só ficava estudando. Aí, ele levou a gente lá num lote vazio e... Manu, seu áudio tá travando muito. Então, pessoal, lá não tinha nada. Tinha a divisão dos lotes. Daqui a pouco, aí ele vai estar cheio de casa. Daqui a pouco é assim que acontece a transformação. Certo, Emanuel? Você está pedindo para falar. Depois de Emanuel, nós vamos passar para a página 128. Que isso aí é uma resposta pessoal. Pode falar, O meu Emanuel. pai, tia, ele tem um lote e a primeira vez que ele comprou o lote, a gente foi lá ver. Lá era muita pouquinha casa, só que hoje em dia a gente foi lá ver, já tinha muita, mas muita casa feita. Eu posso falar? A gente vê, por exemplo, o Jardim Pérola. Eu mudei para o Jardim Pérola, eu tinha 5 anos. Aí eu vim para o Santa Rita com 11 anos. O Jardim Pérola era um bairro simples, só tinha casa, quase não tinha comércio. Hoje você vai no Pérola, gente, parece um mini centro aquele Pérola, aquela Na rua sua casa, tia? Tia, supermercado, a minha casa restaurante, padaria, são lojas. Como é que chama? Olha, Eu acho que é bairro centro. Como é que é? Jardim tia, Pérola. na última casa que eu morei, lá era uma casa simples. A gente saiu de lá e agora é uma mansão praticamente. Tudo é mais bonito. Pois é, são as transformações. Não é verdade? Agora vamos resposta. Só um minutinho, pessoal. Agora nós vamos para o número 2, certo? Porque a 1 é resposta pessoal. Nós vamos agora para o número 2, lembrando que nós começamos a nossa aula 6 minutos, tá bom? Mais tarde, esperando os alunos chegarem. Então, nós teríamos que encerrar às 14h10, mas nós vamos encerrar às 14h16. Em uma paisagem urbana, há contrastes que evidenciam desigualdades sociais? Quando a gente olha para uma cidade, que é uma paisagem urbana, a gente consegue perceber desigualdades sociais nessa paisagem? Sim ou não? Sim. Sim. Não é verdade? Como? Como que a gente pode dar exemplos disso? Porque, calma. Por causa que tem lugares que são todos luxuosos, já outros são pequenininhos, não passaram por transformações. Isso. Eu estou falando assim, às vezes dentro da própria cidade, por exemplo, nosso bairro, nossa cidade, Governador Valadares, a gente vê na nossa cidade uma desigualdade em relação aos bairros. Por exemplo, tem bairros que são luxuosos, se você for comprar uma casa lá, a casa é mais cara, porque o bairro é mais valorizado, tem uma praça, tem supermercados. Agora, tem outros bairros que são bairros o quê? Mais simples. Na ilha, tia, na ilha você só encontra, porque às vezes quando a gente vai comprar milkshake lá no Burger King, a gente dá uma volta na ilha, você vê casa de rico lá, com as pracinhas, e as pracinhas sem tem dono. Aí, vamos comparar. A gente vai olhar uma casa lá na ilha, é um preço. Aí, nós vamos lá para o Carapina. A mesma casa, igualzinha no Carapina, qual que você acha que vai estar mais cara?
A da ilha ou do Carolina? A da ilha. A da ilha. Não houve uma desigualdade social aí? Sim, a ilha também é um lugar que tem muita movimentação. Aí eles tentam pegar casas mais chiques, porque várias pessoas vão ficar passando por lá e vão ficar vendo. Isso. Se você for ver dentro da própria cidade, há comparações entre características dos bairros. Tem bairros que são bairros centrais, tipo a ilha. Bairro de Lourdes também. E tem outros bairros que são bairros que nós chamamos de periféricos, que são bairros mais simples, com a população mais simples, as casas, as construções são mais simples. Essa número 2... Tia, eu posso falar minha resposta? Essa número 2, pessoal, também é pessoal. Luiz, pode falar a sua resposta, fazendo um favor. A minha resposta foi: em periferias, e perto dessas periferias, às vezes, tem prédios luxuosos, casas luxuosas. Ok. Isso aí. Pessoal, vocês agora nós vamos para a página 128, certo? Vocês estão conseguindo ver aí o que está falando da página 128? Sim. Vai um pouquinho, dá para ver melhor, mas dá para ver. Sim, não, porque a minha internet aqui, ela deu uma caidinha, pessoal. Eu vou colocar de novo aqui para vocês, certo? Sim. Então, enquanto isso, nós vamos falar sobre os diferentes tamanhos. O que nós podemos dizer dos diferentes tamanhos das cidades? Quem pode falar? Alguma coisa? Na página 128. Vocês estão me ouvindo, turma? Sim, tia, eu porque estou copiando. Ah, então tá ok. Então, nós vamos lá agora. Página 128. Só um minutinho. Aí, pelo que eu tô vendo, não tem como aqui eu projetá-la para vocês. Tá certo? Por causa da minha internet aqui, que deu uma caída, pessoal. Os diferentes tamanhos. Lê para mim aí, por favor, esse primeiro parágrafo. Quem? Alice está aí e gostaria de ler? Alice está aqui, tia. Gente, tia pode mandar mensagem boba no chat? Não é? É, Alice, primeiro parágrafo. Isso. Entendendo as diferentes cidades, os diferentes tamanhos. As cidades podem ser diferenciadas a partir de alguns aspectos. Um deles é o tamanho da população. No Brasil, a diferença populacional entre as maiores e as menores cidades é grande. Em 2018, existiam 17 municípios no país com mais de 1 milhão de pessoas. No outro extremo, existiam dezenas de cidades em que a população era inferior a 2.000 habitantes. Há duas delas que se destacam por serem as menores do país. Bora em São Paulo, com 837 habitantes, e Ceará da Saudade. Não, e Serra da Saudade. Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 781 habitantes, entre aspas, população estimada em 2019. Pois é, vocês viram aí como que o tamanho das cidades em um determinado ano... Oi, Nicole. Pode grifar essa parte? Laine, Nicole, desliga que eu vou ver porque pra mim tá travando. Pode, realmente, pessoal, a internet deu uma travada agora. Entendeu? Então, pessoal, a gente pode grifar sim, Nicole. Agora nós vamos para a página 129. Observe esse gráfico aí, fazendo um favor, da página 129. Essa tabela. Nós estamos vendo os municípios: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba
Recife, Goiânia. Você conhece alguns desses municípios aí? Sim ou não? São Paulo. Sim. Sim, conheço todos. Sim. Conhece E Goiânia. Vocês estão vendo, nós estamos falando de diferentes tamanhos de cidades? Sim. Certo? Olha para você ver o São Paulo, olha a população de São Paulo. Tanto que a posição dele é primeiro lugar. É o município que mais contém habitantes. E olha para você É a maior ver cidade Goiânia. do Brasil. É considerado É a verdade. do Brasil, igual você já falou. Isso aí, pessoal. Essa resposta, ela é pessoal. Se você conhece algum desses municípios, vai pôr sim ou não. É como a gente disse, São Paulo é o maior... Quando fala em Oi, conhecer, Vitória. tipo, conhecer que você já foi lá ou que você já ouviu falar? Conhece, já ouviu falar. Tá. Entendeu? É nesse sentido aí. Tá bom? Pessoal, agora nós vamos encerrar a nossa aula, certo? Semana que vem nós vamos prosseguir. Nossa, tia, mas já? Mas já deu o nosso horário. Daqui 10 minutos, quando for 14h25, nós voltaremos para a aula de matemática. Tá certo? bom. Então, olha, um beijo até daqui a pouquinho, tá? Tia, não vai preparar a casa, não? Olha, Vai preparar a casa, não não? pergunta, não? O para casa, pessoal, já está lá na plataforma. Às 3 horas está programado para chegar lá na plataforma de vocês. Tá bom? Eu iria falar. Beijos para vocês e tchau, tchau. Tchau. Gente, ontem eu postei meu primeiro vídeo. Tá gravando. Gente, eu vi uma poção de voar por 2 pets lendários. Alguém quer? Ô, Luiz, ainda tá gravando. Tá gravando. Eu quero parar de gravar pra vocês falarem. E Luiz, Acabou de ninguém gravar. quer querer, tá? Gente, quem já se inscreveu no meu canal? Eu não. Que, amado? Faz silêncio aí. Gente, tá gravando. Muita gente tá gravando. Mas é porque eu tinha esquecido. Ela vai voltar, ué. Aí vai ir por YouTube e ela vai estar aqui conversando no final do vídeo. Ué, mas ela já acabou. Ela não pode acabar. Não tem. Só pode falar de jogo quando acabar. A aula pode acabar sim, a gente pode falar, mas só que tem que esperar. Gente, a gente vai parar de gravar. vídeo, né? Ele vai Porque contar no errado. O pai de vocês vê Record? No caso de Maria do Batares? Não. Porque é o cor chato. É cor chato. Não, aqui de Governador Valadares. Ah, sim, sim.